Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quinto encontro do Momento Florescer. Hoje a gente vai falar sobre apesar de eu escolho seguir, eu escolho continuar. Então, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Etienne Valesco e aqui, esses encontros, esses vídeos curtinhos, eu tenho o objetivo de te trazer reflexões, de te mostrar, talvez questões que tu não tenha percebido ainda no teu negócio, que estão gerando trava, que estão gerando baixa venda, pouca venda, gerando a falta de expansão. Então, a gente vem aqui com essas reflexões para que a gente possa mudar a nossa forma, a nossa mentalidade, começar a enxergar diferente as possibilidades, as alternativas, as situações dentro da nossa vida e do nosso negócio. Seja, então, muito bem-vindo. Hoje, esse apesar de, ele traz assim um convite, uma reflexão para que a gente pense o seguinte, apesar de todos os desafios que vêm acontecendo no negócio, na minha vida, eu escolho seguir, eu escolho seguir em frente, ir atrás dos meus objetivos, das minhas metas, apesar de todas as frustrações que eu tive, todos os desânimos, todas as expectativas frustradas que eu tive, eu escolho seguir em frente, mesmo que, apesar de ninguém me apoiar, ninguém concordar, as pessoas acharem que não faz sentido nenhum eu ir por este caminho, eu escolho seguir aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido para mim. Então, essa reflexão de hoje é sobre esse apesar de, é que independente do ambiente externo, das coisas que possam estar na tua volta, das coisas que possam ter te acontecido, dos erros, dos tropeços, dos tombos, de tudo isso que é normal, na nossa vida, afinal de contas, na vida é assim, A gente não vive sempre, uau, que maravilha, 100%. Não, a gente tem experiências que às vezes a gente não gostaria de viver. E então, apesar disso, a gente escolhe, nos escolhe e seguimos naquilo que a gente acredita, naquele caminho, naquele objetivo, naquela luz, sabe? Naquela rota que pra gente faz sentido. Então, essa reflexão de hoje é justamente sobre isso. Apesar de qualquer tombo, qualquer desafio, qualquer coisa, eu escolho levantar e seguir o meu caminho, mesmo que ninguém venha comigo, mesmo que as pessoas não concordem com aquele caminho que eu estou seguindo. Apesar de tudo isso, eu escolho, eu me escolho e escolho correr atrás daquilo que faz sentido para mim, daquilo que me faz feliz, daquilo que funciona para o meu negócio. Um ponto que eu quero deixar aqui bem importante é essa questão de que, apesar dos desafios, de tudo isso que me acontece, eu escolho, eu me escolho seguir os meus objetivos. Isso é um caminho, isso é persistir. Mas existe um ponto que a gente tem que olhar também, que é o insistir. Ou seja, apesar de todas as questões, eu insisto em fazer as coisas do mesmo jeito, eu insisto em fazer aquilo de tal forma, entende? Então, existe uma diferença do persistir e do insistir. O persistir é justamente isso, eu quero um objetivo, eu sei o que eu quero, e eu vou lá, vou persistir até alcançar. Então, eu vou, se por este caminho aqui não deu, eu vou aprender com isso e vou buscar uma nova forma, um novo jeito de chegar aonde eu quero. Então, eu estou persistindo. Então, apesar de ter caído aqui, eu levanto, sacudo aqui, limpo dos meus joelhos e continuo caminhando. Agora, o insistir é fazer aquilo do mesmo jeito, da mesma forma, é forçar uma coisa que não está acontecendo. Eu estou insistindo, eu estou sendo do mesmo jeito, da mesma forma, eu estou ali batendo na mesma tecla, querendo que as coisas mudem, porque eu quero chegar naquele objetivo. Então, eu não consigo ver novas possibilidades, eu só enxergo que tem que ser assim, 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 assim. Então, é um caminho mais fechado. Então, existe essa diferença do apesar de persistir e insistir, tá? Então, e aí, dentro da nossa conversa, tu já sabe que às vezes eu venho aqui e busco uma orientação nas nossas cartas. E a carta que saiu hoje, eu achei muito legal, que apesar de, ela vem aqui com a carta da moralidade. O que é isso? Até uma carta aqui que está meio difícil da gente identificar, eu pelo menos aqui tenho dificuldade de entender aqui um pouco essa imagem. Vou deixar aqui para ti uns segundos, para te observar. O que essa carta, aqui diz no livro? Ela nos fala dessa questão do bom e mal, do certo e errado, disso é moral, aquilo é imoral.
e tudo mais. Então, e como isso acaba influenciando na nossa vida, no nosso resultado, né? Uma coisa que eu achei interessante, que eu me lembrei até, foi da questão que se a gente analisar, todos nós, todos, somos, né, ou já fomos, o lado ruim para uma pessoa e o lado bom para outra. Nós também ficamos nessa dualidade da moralidade, né? Uma vez somos bons, outra vez somos ruins. Então, se a gente está fazendo aquilo que a pessoa espera, aquilo que ela gostaria, nós somos ok, nós estamos bem. Agora, se por algum lado eu digo não quero fazer isso, né? Eu escolho fazer diferente, aí eu já me torno a pessoa ruim da situação. Então, aqui, essa carta da questão da moralidade, então, essa carta aqui, ela vem nos mostrar justamente essa questão da dualidade, né? Quantas pessoas aí a gente vê que fica falando da boca para fora sobre uma história, e ficam lá apontando os tais bons samaritanos, os fazedores do bem, até como diz aqui mesmo na carta. Só que dentro, né, da sua realidade, eles também são ruins para outras pessoas. Eles também foram um lado, né, não tão bom assim. Então, essa carta aqui, eu vejo que ela veio nos dizer hoje sobre a questão do apesar de, né, justamente para que a gente reflita essa questão de julgamento, essa questão de bom e mal, certo e errado, né, para que a gente pare de olhar para o externo, pare de julgar as pessoas, pare de julgar as situações e comece a olhar para a gente, né, apesar de todos os desafios que nós possamos estar passando ou que nós já passamos, que a gente possa se escolher e seguir naquilo que a gente acredita e persistir naquilo que a gente acredita e deixar um pouco, sabe, essa opinião alheia, esse julgamento, deixar aqui de lado, né, o julgamento das pessoas, porque quando a gente vem aqui falar da questão da moralidade, a gente também, além de estar julgando o outro pelo que ele está fazendo, nós muitas vezes nos paralisamos pelo julgamento que a gente acha que a outra pessoa vai ter sobre a gente, ou que a pessoa até mesmo tem sobre a gente. Só que nós não temos esse controle. A gente não tem como controlar aquilo que o outro pensa sobre a gente. A única coisa que a gente consegue controlar são os nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está fazendo, é isso que a gente tem controle. Sobre o outro, a gente não tem este controle. Então, eu vejo que essa carta aqui veio complementar justamente essa questão do apesar de desafios, apesar que pode estar mais difícil aí no teu lado, no teu negócio, na tua vida, pode estar com uma situação mais desafiadora. Apesar disso, né, eu escolho levantar e seguir passo a passo, de uma forma firme. Eu não preciso correr, eu não preciso ser rápido, eu apenas preciso decidir, eu preciso escolher seguir em frente, apesar de todos os desafios. Eu escolho persistir, eu escolho seguir, né, um novo caminho, ajustar a rota se necessário, mas nunca, jamais desistir de mim e dos meus objetivos. Eu acho que a grande mensagem, né, desse momento aí, Florescer Hoje, é justamente isso. Apesar de todos os desafios, eu me escolho seguir adiante, né, ajustando a rota sempre que necessário, caindo e levantando, sem problemas, mas sempre com um objetivo muito claro, né, de chegar aonde eu quero, de fazer as coisas que fazem sentido para mim. Esquecendo a questão do insistir, mas focando no persistir e no continuar apesar de todos os desafios e lembrando da nossa questão aqui, da moralidade, do julgamento, que todos nós já fomos o lado bom e o lado ruim das histórias, né? Então, quanto mais a gente julga o outro, quanto mais a gente se julga, mais a gente se paralisa. Então, a questão é, né, aceitar as coisas como elas são e seguir em frente, apesar dos desafios. Um beijo e até amanhã no nosso próximo encontro.